Olá, meus amorzinhos, como vocês estão? Como passaram o final de semana? Brincaram bastante, descansaram? Hoje nós vamos iniciar uma nova semana, fazendo a nossa avaliação bimestral de ciências. E antes da gente começar a avaliação, tia Tati queria fazer um pouquinho uma revisão com vocês. Olha só, nessa avaliação, a tia Tati colocou questões relacionadas às sombras. Nós estudamos muito sobre as sombras, não foi? Por que a sombra surge? O que precisamos para que a sombra possa surgir? Para que ela possa aparecer? Nós sabemos que ela precisa de para uma sombra aparecer, precisa de uma fonte de luz, de um objeto opaco que é o obstáculo, e de uma superfície para que a sombra seja projetada. Tem jeito de fazer sombra no escuro? Sem nenhuma fonte de luz? Não tem. Nós precisamos de uma fonte de luz. Existem vários tipos de fonte de luz. O sol é uma fonte de luz. A lua, a luz da lua, lanterna, vela, fogo. Existem muitas fontes de luz. E o que acontece? Nós também aprendemos que em determinados horários do dia a sombra se modifica, o tamanho dela. Se for no meio do dia, o tamanho que a sombra fica. Se for no final da tarde, o tamanho que a sombra fica. Nós aprendemos, né? Então eu sei que vocês amaram esse conteúdo e eu sei que vocês vão arrasar nessa avaliação. Então vamos agora, que a tia Tati vai fazer questão por questão a explicação para vocês. E aquela dica importante, sempre que você for passar para a próxima questão, você pausa o vídeo. Quando a tia Tati terminar de ler e explicar, você pausa o vídeo, que aí você responde aquela questão e depois você dá play para continuar, tá bom? Vamos juntinhas? Questão número 1. A sombra surge quando um objeto bloqueia o caminho da luz. Para uma sombra se formar, o que é preciso? Marque com o X as respostas corretas. Então, você vai marcar com o X apenas as que estão corretas. Então, uma fonte de luz, ficar dentro de casa protegido do sol, um objeto para bloquear a luz, uma superfície na qual a sombra se projeta, né? Ficou errado aí. Então, vocês vão marcar apenas as corretas, tá bom? Não é só uma, são mais de uma, tá bom? Imagine um passarinho voando ao ar livre durante o dia. Inclua uma fonte de luz na posição correta para que se forme a sombra do passarinho representada na imagem a seguir. Então, olha só, tem a imagem aí do passarinho e a sombra do passarinho projetada na parede. Então, você vai desenhar uma fonte de luz. Qual fonte de luz você vai desenhar? Você que vai escolher. Mas no local onde essa fonte de luz estaria para que projetasse essa sombra na parede. Será que essa fonte de luz vai estar embaixo? Vai estar do lado direito, do lado esquerdo? Você vai desenhar a fonte de luz no local correto. Número 3. No módulo 4 de Ciências, estudamos a nossa estrela, o Sol. Agora, você fará 2 desenhos. Um você brincando no Sol pela manhã e o outro você brincando no Sol à tarde. Não esqueça da posição do Sol nesses 2 períodos. Capriche. Então, você vai desenhar você brincando nesses 2 períodos, durante a manhã e durante a tarde. E aí, vocês lembram que lá na apostila de vocês mostrava qual era a sombra que projetava durante a manhã e qual era a sombra que projetava durante a tarde? Então, caprichem nos seus desenhos e prestem atenção nas sombras, tá bom? Número 4. No desenho abaixo está faltando o sol. Faça o desenho do sol no lugar correto. Então, olha aí, vocês vão observar as sombras dos animais e vocês vão desenhar o sol no lugar correto aí do desenho. Questão número 5. De acordo com o que você estudou sobre o sol, encontre no caça-palavras 4 palavras relacionadas com a nossa maior estrela, o Sol. Então, vocês vão aí procurar no caça-palavras 4 palavras que são relacionadas ao Sol.
Vocês vão olhando linha por linha, depois coluna por coluna, para vocês encontrarem essas 4 palavras. E caprichem no colorido dessas palavrinhas que são relacionadas ao sol. Número 6. Observe as imagens abaixo e circule a que mostra o sol no meio-dia. Então, observe aí, amiguinhos, essas 3 imagens. Qual é a que representa o sol no meio-dia? Então, você vai circular esta. Número 7. Nesse módulo, estudamos sobre o sol e como forma as sombras. Responda, olha só, tem 2 perguntinhas para vocês responderem. O que a energia do sol produz? Então, você vai escrever aí. São 2 coisas que a energia do sol produz. E como a sombra é formada? Nossa, tia Tati falou lá no início como que a sombra é formada, não é? Então, você vai responder essas 2 perguntinhas relacionadas ao módulo que nós estudamos. Muito bem! Vocês agora terminaram a avaliação bimestral de ciências e eu tenho certeza que vocês arrasaram. Essa avaliação de ciências não vai nem ser nota 10, vai ser nota 1000. Porque vai ser mamão com açúcar, porque vocês são excelentes. Então, daqui a pouco a gente volta com o conteúdo de português de hoje. Um beijo!